Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos para continuar, mas nunca encontra? Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso, tudo foi diferente. Olá! Venho hoje apresentar a vocês o projeto Virtudes da comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém. O que é o projeto Virtudes? É um projeto especialmente dedicado às escolas, mas que pode ser adaptado às outras realidades, como família, empresa ou outras instituições. Consiste em um crescimento metodológico nas virtudes morais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. É direcionado à capacidade de aprendizagem de cada faixa etária, mas pode ser dado por etapas no caso de adultos. Direcionado à capacidade de aprendizagem de cada faixa etária, ou dada por etapas no caso de adultos. O que é a virtude? São Tomás de Aquino define a virtude ou capacidade socioemocional como uma qualidade autoadquirida e livremente desenvolvida que facilita e aperfeiçoa as potências, inteligência, vontade e afetividade, e a ação do próprio homem para encontrar a felicidade. Capacidades socioemocionais. Destacam-se aqui alguns aspectos importantes. Primeiro, qualidade autoadquirida. A criança precisa, por si mesma, realizar as ações. A formação aconteça interiormente e não em outros, em um objeto ou ambiente. Segundo, livremente desenvolvida. A liberdade é fundamental nesse crescimento. Enquanto a pessoa não fizer tal gesto ou tiver tal comportamento de forma livre, ainda que inicialmente o faça por obrigação ou recompensa, caracteriza-se ainda apenas como um bom hábito. Terceiro, facilita e aperfeiçoa as potências e a ação do homem. Para esse estudo, parte-se do princípio de São Tomás de Aquino, de que o ser humano é constituído de 3 potências em sua alma. A inteligência se refere a toda a capacidade do intelecto, seja prática ou teórica. A vontade é a capacidade de desejar e realizar tal bem, independente do custo e das dificuldades a serem superadas para alcançá-lo. A afetividade, por sua vez, é a área através da qual o homem é capaz de relacionar-se com as pessoas e as coisas ao seu redor. Divide-se nas paixões. Impulsos súbitos e passageiros, como raiva, paixão amorosa, sustos. Nos sentimentos, estados mais profundos e duradouros, como tristeza, alegria, ódio, medos. E nos gostos, atrações baseadas em significações de prazeres ou afetos, como um alimento, uma cor, uma peça de teatro e outros. Sendo assim, as virtudes auxiliam o homem a viver em plenitude. Cada potência de sua alma, equilibrando sua vida ao ponto de harmonizar sua vida com o ambiente e as pessoas ao seu redor. A prudência está relacionada com a inteligência, a justiça com a vontade. A temperança e a fortaleza auxiliam a afetividade. Quarto, encontrar a felicidade. A finalidade principal desse processo é que o ser humano tenha domínio de si e possa fazer as escolhas que deseja, livre de condicionamentos e vícios. A virtude da temperança é um caminho de educação para a sobriedade. Então nós temos 5 sentidos: olfato, visão, audição, paladar e tato. Os 5 sentidos, eles são uma forma de captação da realidade ao nosso redor. Então, nós sentimos o cheiro, por exemplo, da flor, se a gente passa perto, a gente procura isso com a nossa visão, a gente ouve o canto do pássaro, a gente sente a diferença entre o áspero e o liso, etc. É uma forma de a gente captar a realidade ao nosso redor. Mas não são os únicos recursos de que nós dispomos. Nós temos outros recursos internos que nos diferenciam dos animais, que são outros seres vivos que também têm a seu modo os sentidos, né?
os sentidos corporais. Esses recursos internos que nós temos, eles são as bases da nossa liberdade. Eles são a inteligência e a vontade. Portanto, o que faz um sujeito livre não é um mero arbítrio, é escolher isso ou aquilo. O que faz um ser humano verdadeiramente livre é a sua capacidade de captar o bem com a inteligência e querê-lo. Então, nos animais, por exemplo, o bem captado, ele é captado de forma instintiva. Existe uma configuração interna nos animais que os fazem agir de acordo com, tendo em vista algum bem. Então, por exemplo, as abelhas vão tirar o pólen de determinado tipo de flor. Esse bem que elas buscam é instintivo. Aquilo que elas captam da realidade é instintivo. O ser humano, além de ter essa captação instintiva, podemos dizer assim, sensorial, ele tem esse recurso interno da inteligência e da vontade que faz com que isso seja processado de uma forma superior. Essa liberdade de administrar isso que é captado com os recursos dos sentidos de forma sensorial é o que distingue o homem dos demais animais. Bom, nós temos, em semelhança com os animais, esse mecanismo que nos leva a encontrar o prazer no bem e o desprazer no mal. O prazer no bem real ou aparente e o desprazer no mal real ou aparente. Isso é o que, por exemplo, nos distingue dos animais. Os animais, eles captam determinada realidade com os seus sentidos. Essa realidade captada, ela é instintiva, porém, eles não podem violar esse instinto. Eles só seguem de acordo com o seu instinto. O ser humano é capaz de ir além do seu instinto. Por exemplo, esse mecanismo interno que nós temos em semelhança com os animais nos leva, por exemplo, a sentir o gosto bom de um alimento fresco, né, de uma comida fresca. E pensa, não, isso aqui realmente é prazeroso e deve ser buscado. Agora, nós também temos, em semelhança com os animais, a rejeição a coisas com cheiro de podre, porque o olfato capta aquela realidade e nos leva a pensar, isso aqui está estragado, isso eu não posso comer. Então, esse mecanismo de prazer e desprazer, de captação do bem e rejeição do mal, é, vamos dizer assim, a camada mais mineral da nossa condição humana. Nós temos um recurso para além disso. Então, eu posso dar um outro exemplo. Dormir é uma coisa fundamental para a nossa subsistência humana. É o momento em que a gente refaz as nossas forças corporais, assim como o alimento refaz as nossas forças corporais. O sono faz isso. O sono é bom, dormir é bom. Agora, se uma pessoa vamos dizer assim, vencida por esse prazer de dormir, dorme mais do que deve, isso faz com que ela se atrase para compromissos sociais que são deveres dela. Então, ela pode dormir mais da conta e chegar atrasado no trabalho, ou não chegar no horário na escola. Então, ou seja, existem deveres sociais, até deveres humanos, que estão acima desse prazer no bem ou desprazer no mal. Por exemplo, não é agradável levantar cedo, mas talvez seja necessário para quem trabalha. Ou seja, se a pessoa não conseguisse vamos dizer assim, superar o instinto de dormir muito quando se sentir cansada, a pessoa, por exemplo, não seria capaz de acordar cedo para ter de trabalhar. Então, a necessidade ou o dever a colocar acima da necessidade de dormir. Isso só pode acontecer pela liberdade humana. Uma pessoa humana consegue se recusar a comer um prato de comida e morrer de fome. Ela consegue isso. Um animal não.
Um animal, você coloca um prato de carne na frente de um cachorro, se ele tiver com fome, ele vai comer, ele não consegue dizer, eu não vou comer esse pedaço de carne. Ele não consegue vencer o instinto. O ser humano consegue vencer o instinto. Tanto o instinto que o arrasta para o prazer, quanto o instinto que o afasta daquilo que é custoso, daquilo que é desagradável, daquilo que é difícil. Portanto, como esse mecanismo de captação da realidade que nos leva a querer o prazer do bem e a rejeitar o desprazer do mal, não dá conta das nossas exigências humanas mais nobres, das nossas exigências sociais, aí que entra em jogo a virtude da temperança, que ela vai moderar a busca do bem captado sensorialmente, né, captado pelos sentidos, e vai nos levar a superar o desprazer do mal real ou aparente, né? Então, só esclarecer esse mal, bem e mal real ou aparente. Por exemplo, quando se está cansado, dormir mais e se atrasar é um bem aparente. Por que um bem aparente? Porque vai ser um mal maior você passar da conta na hora de dormir e chegar atrasado. Então, ou seja, o sentido capta uma coisa, mas essa coisa não é o bem mais nobre, é um bem inferior, é um bem aparente, não é o verdadeiro bem. E o mal também. O acordar cedo, sensorialmente, vai ser sentido como algo ruim. Ah, não gosto, não quero acordar cedo, né? Mas, pelo contrário, esse mal ele é aparente. Ele não é um mal real. Porque levantar-se mais cedo para chegar no horário no trabalho é um bem, é um dever, é vamos dizer assim, um valor mais nobre do que a mera satisfação da pessoa. Então, a virtude da temperança, ela vai fazer isso. Ela vai moderar a busca do bem e vai sensível, sensorial, e vai nos levar à superação do desprazer no mal sensorial. Tá certo? É ela que vai educar, vai adestrar as nossas sensações para que elas não sejam obstáculos para a realização de coisas que estão além do que a gente sente. A temperança é essa virtude que nos ajuda a colocar medida em nossas ações, nos ajuda a modelar aquilo que é bom e também nos ajuda a superar aquilo que é ruim, aquilo que traz desconforto para nós, mas que deve também ser cumprido. Mas por que na adolescência é tão difícil e geram tantos conflitos entre os pais e os filhos? Os pais querendo impor a temperança aos filhos e os filhos não obedecem, né? E muitas vezes isso causa muitos conflitos. Quando criança, a criança é muito mais modelável. Então o pai ele consegue colocar ali, impor a hora de dormir, pode impor ali a hora de acordar, né? O que deve comer. E guardar os brinquedos, né, organizar as coisas. E quando o adolescente é muito mais difícil, porque ele já começa a formar, né, ali o seu nível de temperança e às vezes o pai não aceita, porque o adolescente também ele exige o exemplo. E aí está também a maior causa dos conflitos entre os pais e os filhos já adolescentes. Porque os pais já não conseguem ter mais esse controle sobre os filhos, né, e exigem deles algo, e os filhos também já começam a observar a falta de temperança nos pais, porque quando a criança não consegue observar se o pai está dando exemplo ou não, né, ele apenas vai ali obedecer o que o pai diz, ele nem vai saber, né, se os pais estão cumprindo com aquilo mesmo que eles cobram. Já os adolescentes, eles exigem dos pais esse exemplo, então muitas vezes o pai coloca um horário para ir dormir e eles não querem ficar no celular, querem fazer algo, né? E os pais não dão esse exemplo, né? Às vezes vai dormir mais tarde por chegar tarde do trabalho, ter coisas para resolver, né? Então os filhos também, eles cobram do pai por trabalhar demais, né? Por não ter esse tempo também, mas por trabalhar demais, às vezes levar trabalho para casa, e os pais também nessa questão de gastar dinheiro, né? Eles já começam a cobrar dos filhos da forma com que gastam o dinheiro, da forma com que gastam o seu tempo. E os filhos também não veem um retorno disso nos pais e começam aí a causa de conflitos, né, entre os pais e os filhos adolescentes.
E a melhor forma, de lidar aí com esses conflitos por conta do temperamento é mesmo através do diálogo, O adolescente, ele está começando a tomar suas decisões pessoais, ele está começando a descobrir, a se desenvolver, Então, tudo através do diálogo, Os pais, os educadores sentarem com os adolescentes e conversarem sobre a consequência que pode ter, Como a gente mencionava, a questão de dormir até mais tarde, claro que é muito bom, A gente dormir até um pouco mais tarde, mas qual a consequência que isso pode gerar, Às vezes um atraso de um compromisso importante, Então, para ele já ir tomando consciência disso, para até quando mesmo ele chegar na vida adulta, Ele chegar na vida adulta já com essa base sobre o que é temperança e como que a temperança é importante para a vida dele. A temperança, essa virtude, ela permite que o adolescente e que a criança, ela saiba lidar com os seus impulsos, que não fiquem presos também aos bens materiais. E nessas condições, eles aprendem a amar, desenvolvem a paz, a alegria e saber que nessas condições estão também fazendo bem.